Veja o deputado Kim falou sobre o impacto das atitudes de Bolsonaro e o presidente americano. A direita está se perdendo, deputado. Eu te pergunto porque há uma briga que está ficando sem tamanho. Hoje a gente teve, nesta sexta-feira aí, né, dia 18, uma determinação de colocar tornozeleira no ex-presidente Bolsonaro. Que momento é esse, na opinião do senhor, que vem de uma nova geração? Que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil? Por que a direita não consegue ainda fincar o pé de acordo mesmo? Não, olha, primeiro eu acho que é preciso fazer uma diferença fundamental aqui, né? A direita que eu represento, que eu defendo, não é a direita bolsonarista. Essa sim que se perdeu ao longo do caminho e que Bolsonaro fazia as promessas de que ia fazer um enfrentamento contra a corrupção, de que ia colocar nomes da Lava Jato ali no Supremo Tribunal Federal, na Procuradoria-Geral da República. No final das contas, ele nomeou um petista para a PGR, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Terminou até agora, ao fim e ao cabo, com a própria delação do Youssef, doleiro da Lava Jato, a origem da Lava Jato sendo anulada, todos soltos, de Lula até Sérgio Cabral, que tinha 400 anos de cadeia, ninguém punido, mesmo com confissões, mesmo com delações, mesmo com milhões de reais devolvidos, em razão dessa nomeação de Jair Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República. E a própria vitória do Lula, né, não teria acontecido se Bolsonaro não tivesse indicado para o Supremo Cássio Nunes, que foi o nome que votou pela suspeição de Moro e, consequentemente, devolveu os direitos políticos do Lula. Não fosse essa nomeação de Bolsonaro, até hoje Lula poderia estar inelegível, né? Então, a incoerência e o enfraquecimento do bolsonarismo e a sua incoerência é uma coisa que nós denunciamos há algum tempo e agora cada vez mais eles estão se perdendo, né? Com o Eduardo desesperado para ser candidato a presidente da República e aí fazendo ataques dos mais baixos ao governador Tarcísio de Freitas, que também não sabe a que senhor servir, né? O governador Tarcísio, ao mesmo tempo em que tenta sinalizar para o bolsonarismo, bate no Eduardo Bolsonaro, mas precisa se equilibrar também no apoio que ele tem de presidentes de partido do Centrão, como o Kassab, Valdemar da Costa Neto, Marcos Pereira, o Ciro Nogueira. Então, ele também está numa corda bamba ali que não sabe muito bem de que lado ficar. Então, desse aspecto da direita bolsonarista, de fato, você tem uma incoerência, uma confusão generalizada que, aliás, deram um presente para o Lula. Lula estava completamente abatido, com a popularidade em baixa, sem nenhum poder para avançar com as suas pautas dentro do Congresso Nacional, sem perspectiva de reeleição. E a tarifa do Trump, né, resgata o Lula, né, dá força para ele avançar com pautas dentro do Congresso Nacional, dá a desculpa perfeita dele jogar a responsabilidade pelo desastre econômico do seu governo 100% em cima das tarifas e vinculando essas tarifas ao Bolsonaro, quando na realidade, na minha avaliação, as tarifas não são nem de responsabilidade do Lula, nem de responsabilidade do Bolsonaro, né? Acho que ambos fazem um péssimo trabalho, mas Trump utiliza o Bolsonaro como uma desculpa para impor uma tarifa que ele já queria impor há algum tempo. Não à toa, fomos nós e outros 21 países que sofreram essas tarifas, mas só com a gente ele teve a estratégia de colocar o nome do Bolsonaro, porque se o Trump apenas levantasse a barreira comercial e não colocasse nada de Bolsonaro e nada de Lula, o país estaria unido, bolsonaristas, petistas, quem é de centro, que não é nenhum nem outro, estaria unido contra uma tarifa, uma sanção imposta por um país estrangeiro. Como ele colocou o aspecto do Bolsonaro dentro da sua carta, agora a gente tem uma guerra interna que é o lulista tentando jogar a culpa da tarifa no bolsonarista e o bolsonarista tentando jogar a culpa da tarifa no lulista. Mas no final das contas, não existe amizade, solidariedade em relações geopolíticas, em relações internacionais. É uma estratégia do presidente Trump que já é conhecida, aliás, ele tem sido motivo de piada em relação a essa estratégia com tarifas, né, em que estão sendo apelidadas de taco, né, Trump always chicken out, porque ele anuncia a tarifa e antes dela entrar em vigor, ele volta atrás para negociar melhores condições para o seu país, mas sem impor a tarifa absurda que ele tem anunciado em primeiro lugar. Então, acho que é exatamente isso que vai acontecer nesse caso também. No que diz respeito ao bolsonarismo hoje, se eu ver ele crescendo, ele diminuindo, as pesquisas mostram que está diminuindo. Ainda existe uma margem muito grande de pessoas que votariam nele, que em pesquisas que mostram isso. No entanto, de certa forma, como a gente acompanhou no dia em que ele recebeu a tornozeleira eletrônica, do lado de fora só tinha jornalista. Ao contrário de em outros momentos em que tinha sempre apoiadores. Acha que o bolsonarismo hoje, não estou falando da direita, mas especificamente do bolsonarismo, ele está perdendo força? Acho que o Bolsonaro está perdendo bastante força, mas aqueles que vão herdar os espólios de Jair Bolsonaro, que aí eu acho que é uma coisa mais ampla do bolsonarismo, como é o caso do governador Tarcísio, como é o caso do Nicolas Ferreira, como é o caso de outras figuras, essas outras figuras vão manter a sua força, na minha avaliação, apesar do desgaste do Bolsonaro. Mas eles têm uma desvantagem crucial, principalmente
principalmente em relação ao nosso projeto do Partido Missão do MBL, que eles não têm projeto coletivo, eles não têm nenhum pensamento de grupo, né? O bolsonarismo, ele é um ajuntamento de interesses individuais, e no culto personalíssimo ao Bolsonaro, que na maioria das vezes, eu digo isso com muita tranquilidade para você, é oportunista, né? Porque eu vejo boa parte dos deputados, dos senadores bolsonaristas fazendo críticas duras ao Bolsonaro nos bastidores, mas dizendo que publicamente, para não perder o eleitorado, não podem fazer essas mesmas críticas. Então acho que a partir do momento que houver a queda do Bolsonaro, aqueles ditos bolsonaristas não vão hesitar em abandonar o Bolsonaro, em esquecer o Bolsonaro, não vão romper publicamente, não vão criticar, mas vão simplesmente parar de falar, como alguns já estão fazendo, né? E nesse sentido, acho que eles vão tentar sobreviver com o espólio do Bolsonaro, que criou um campo político ali de culto à personalidade, mais do que um culto a uma ideia, um projeto, né? Qualquer coisa que o Bolsonaro faz, os bolsonaristas têm que correr para defender, para passar pano, ainda que aquilo entre em choque com aquilo que sempre defenderam, mas apesar do fim do Bolsonaro, eu acredito que os bolsonaristas ainda vão permanecer. Esses últimos acontecimentos agora aí, que a gente viu o Eduardo nos Estados Unidos, Bolsonaro dando entrevista, se oferecendo para ir aos Estados Unidos para negociar com o Donald Trump, fazendo brincadeiras, quer dizer, praticamente de forma infantil, diante de um momento extremamente difícil que o país está enfrentando. O senhor vê isso aí, o Bolsonaro fazendo mal para a direita no Brasil? Não tenho a menor dúvida, né? O governo Bolsonaro, quando ele vence em 2018, né, ele fica com os créditos de todo o trabalho que foi feito por diversas vertentes diferentes da direita no impeachment da Dilma, né? O impeachment da Dilma deu margem, deu liberdade para o nascimento da direita brasileira após redemocratização, coisa que não havia espaço antes, né? Era uma disputa entre esquerda petista e centro-esquerda tucana, social-democrata, e não havia de fato um contraponto de direita. E o governo Bolsonaro, no seu primeiro mandato, tinha a oportunidade de inaugurar uma era de pelo menos 16 anos de direita no poder, se fizesse o básico, se fizesse o simples, se fizesse o razoável. Aliás, tem uma fala de um ex-ministro do Bolsonaro, que eu acho bastante emblemática, em que ele diz que o Bolsonaro se esforçou muito para perder a eleição e quase não consegue, né? Então é muito difícil você, no exercício do poder, no seu cargo, no Brasil, você perder a reeleição. Nem a Dilma, que é a Dilma e que conseguiu construir a pior crise da história do país, econômica, inclusive pior do que a pandemia, nem ela perdeu a reeleição. E Bolsonaro conseguiu esse feito porque todo o apoio que ele teve na primeira eleição, que foi praticamente unânime na direita, ele conseguiu destruir com as suas incoerências em relação à Lava Jato, com a sua traição em relação ao próprio liberalismo do dito liberal Paulo Guedes, em que no último ano de mandato ele aprova uma PEC kamikaze, furando o teto de gastos que ele dizia defender e promovendo o rombo nas contas públicas que ele dizia combater, promovendo o loteamento em empresas estatais, especialmente para o PP, né, com a nomeação do Ciro Nogueira como seu principal ministro da Casa Civil. Então, não tenho dúvida de que o Bolsonaro fez mal à direita e ressuscitou o Lula, que quando o Bolsonaro assume o poder, Lula estava preso, inelegível, o PT vivia o seu pior momento e Bolsonaro conseguiu reviver o Lula, a bancada petista, o projeto petista. Não à toa a gente está vivendo o que a gente vive hoje. Gostou desse corte? Não esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Mantenha-se atualizado com o nosso canal.